Olá, me chamo Cleiton Andrade, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco e nessa apresentação vou trazer um pouco a respeito da engenharia ambiental e a indústria cerâmica. Afinal, qual a importância da indústria cerâmica para a engenharia ambiental? Primeiramente, é que a principal matéria-prima utilizada pela indústria cerâmica se trata de um recurso natural não renovável, que é a argila. Esse material está muito disponível em nossa região, principalmente na região da Zona da Mata, e, consequentemente, ali existe o maior número de indústrias voltadas para esse ramo, o que vai gerar impactos significativos. Esses impactos vão iniciar a partir da extração de argila, consumo de água e energia para a produção dos blocos, queimas de combustíveis e também a queima dos blocos, o que vai gerar a liberação de CO2, e também desmatamento para a extração de biomassa. Além dos impactos gerados pelos processos produtivos dos blocos, há também a questão dos resíduos gerados na indústria cerâmica. Esses resíduos se apresentam em três fases: os gerados após a moldagem dos blocos, após a secagem dos blocos e após a queima dos blocos. E além disso, será também apresentado um estudo de caso onde foi reutilizado um resíduo industrial conhecido como borra de tinta no processo produtivo dos blocos cerâmicos. O resíduo cerâmico gerado após a moldagem dos blocos são os blocos que saem da extrusora com algum tipo de deformação e acabam tomando dimensões diferentes das desejadas. Esses blocos vão ser removidos do processo produtivo através de uma esteira, e uma característica que eles apresentam é a percentual de umidade muito alto. Tendo em vista que esses blocos acabaram de ser moldados, eles vão ser recolhidos por uma retroescavadeira e serão levados até a etapa inicial do processo produtivo, garantindo então que não haja nenhuma perda de matéria-prima através da geração desse resíduo. Existe também o resíduo gerado após a etapa de secagem natural dos blocos. Esse resíduo vai ser gerado através da queda de blocos das pilhas que são formadas, ou até mesmo durante o transporte desses blocos, quando algum profissional, por descuido, derrube algum. Diferente da etapa anterior, esse resíduo vai possuir uma porcentagem de umidade muito baixa, o que impede que ele seja inserido na primeira etapa do processo produtivo de forma imediata. Para que esses blocos percam sua forma e voltem a se tornar matéria-prima moldável, será necessário a adição de certa quantidade de água para que a umidade seja restituída e então esses blocos sejam incorporados a novos traços de argila. No que se diz respeito aos resíduos gerados após a queima dos blocos, podemos dizer que eles são gerados através dos blocos que não suportam as altas temperaturas no forno e acabam estourando. Diferente das outras etapas, esse resíduo não vai poder ser incorporado a traços de argila, já que já passou pelo forno e pelo processo de queima. Porém, mesmo não podendo ser mais utilizado em traços de argila, existem também outras destinações sustentáveis para esse tipo de resíduo. Na indústria onde desenvolvo minha pesquisa, é um procedimento comum separar os blocos que estão em melhor forma e esses são vendidos à população que vive no entorno da fábrica num valor mais baixo e é bastante utilizado para fazer base das casas. Além de ser uma alternativa que reduz o volume do resíduo gerado, causa também impactos positivos na sociedade. Outra destinação para esse resíduo seria submetê-lo ao processo de moagem e utilizá-lo como um agregado na construção civil. Falando um pouco a respeito da reutilização de resíduos industriais na indústria cerâmica, temos o exemplo da borra de tinta, que é um resíduo gerado na indústria da tinta no momento em que as caldeiras onde a tinta é produzida é lavada para que uma nova remessa de tinta venha a ser produzida, e esse resto da lavagem se transforma em pedras, como podemos ver na primeira imagem, e eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de produção de blocos
reutilizando esse resíduo nos traços numa porcentagem de 7%, e em seguida foram feitos ensaios para viabilizar esse processo. Neste primeiro gráfico, vemos a porcentagem de umidade dos blocos ao longo do mês de março de 2021 e as duas linhas horizontais que marcam o valor ótimo para a umidade e o valor limite para a umidade. Podemos perceber que ao longo do mês, em poucos momentos, os blocos com a adição da borra de tinta apresentaram umidade fora desses limites estabelecidos. E nos momentos onde isso aconteceu, foi comunicado de imediato ao setor responsável para que realizasse correções no traço. Neste gráfico podemos ver a questão da retração na secagem dos blocos, onde mais uma vez, ao longo do mês de março de 2021, podemos ver que poucas vezes esse parâmetro estava fora do limite estabelecido. A porcentagem do resíduo era o parâmetro mais preocupante, tendo em vista que foi adicionado um resíduo no traço. Então, o que se esperava era que a porcentagem de resíduo tivesse picos, e esses picos precisavam ser evitados para garantir a resistência mecânica dos blocos. Ao longo do mês de março, foram observados alguns picos acima do limite estabelecido, porém, sempre que isso aconteceu, foram feitas correções no traço de imediato. Nesta tabela, podemos visualizar os resultados obtidos para 13 amostras de blocos com a adição de borra de tinta que foram ensaiados em relação à absorção de água e à resistência mecânica, que eram os dois principais parâmetros afetados pela adição de um resíduo no traço de argila. E como podemos perceber, dentre as 13 amostras ensaiadas, todas elas obtiveram valores satisfatórios em relação a esses dois parâmetros, o que comprova a viabilidade desse processo de reutilização, que não só dá uma destinação final adequada para a borra de tinta, como também reduz o consumo de argila, que, como já foi dito, é um recurso natural não renovável. Muito obrigado.